Olá, galerinha do nono ano, tudo bom? 91 e 92. Saudade de vocês. Eu queria aproveitar para falar uma coisinha. Eu montei um grupo de Zap, como eu botei no Facebook, sobre concurso. Tem pouquinha gente no grupo, mas assim, a primeira providência foi pegar uma prova do Setur e jogar, né? Colocar a prova lá para vocês tentarem fazer. E eu vou corrigir pelo menos a parte de Física, Química e Biologia durante a semana, na próxima semana, enfim. A gente vai no grupinho de Zap tirando dúvida. Vou botar o gabarito de todas, mas a que eu vou corrigir mesmo no quadrinho é Física, Química e Biologia. Quem quiser, deixa o telefone no meu Face, pede para alguém adicionar, que aí a gente vai aumentando esse grupinho. Esse grupinho vai render até a próxima, até a prova do Setur, voltando às aulas, a prova do Setur e do Cefet, que cai Física, Química e Biologia. Bom, vamos trabalhar, né, porque a gente tá aqui para isso. Essa folhinha que eu botei de revisão geral, pra gente fazer um apanhado de tudo que a gente viu até agora. Para adiantar, a última questão tá aqui, tá, gente? Primeiro, qual é a carga elétrica do íon com 13 prótons, 10 elétrons? Parou por aí, eu não preciso nem saber o número de nêutrons. Já acontece o seguinte: quantas cargas positivas eu tenho a mais? Eu tenho 3. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então a carga dele é mais 3. Vamos para 2. Eu não quero apagar essa aqui porque essa questãozinha dá um trabalho, essa 8. Sabendo que o número atômico, ou o número de prótons do chumbo é 82, quantos prótons e quantos elétrons tem o íon de chumbo com 2 cargas positivas? Vamos lá. Número de prótons não muda de jeito nenhum. Então, o número de prótons dele vai ser 82. Só que ele tem 2 cargas positivas. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, esse é o número de prótons. Se ele perdeu 2 elétrons, quando ele era neutro, ele tinha 82. Átomo neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. Se ele perdeu, ele tem 80 elétrons. Espero que esteja certinho até aí. A 3 é aquela questão que parece difícil, mas não é. Na verdade, ela é bem bobinha. Vai a questão de a nomenclatura de isótopo, isóbaro, isótono, que de vez em quando muitas pessoas perdem questões por não saberem esse termo. Um átomo X qualquer, não sei quem é, ele tem 8 nêutrons. Seu número atômico igual a 8, eu vou botar o número atômico aqui embaixo, bonitinho. Sabendo que o átomo é isótopo de Y, peraí. Se ele é isótopo de Y, o que esses dois carinhas têm em comum? Isótopo, mesmo número de prótons. Coloquei 8 aqui. E ele fala que o Y possui número de massa igual a 18. Aí ele quer saber qual é o número de nêutrons do átomo Y. Peraí. Esse é isótopo desse. 8 e 8. O cara falou na questão que o Y tem número de massa igual a 18. Como é que eu calculo o número de nêutrons? Esse menos esse. Então, o número de nêutrons vai ser 10. Certinho? Então, eu falo que essa é aquela questão que você olha, caramba, questão difícil. Aí você para um pouquinho para escrever e percebe que a questão não é tão difícil assim. Pelo contrário. Vamos para 4? É 4? Ele dá umas fórmulas e pergunta quais são as substâncias simples. Bom, substância simples formada por um tipo só de átomo, H2 e O2. As demais, que são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Desculpa, gente. Professor de química, me perdoem. Átomos do mesmo elemento químico. Quais são as compostas? H2O, por quê? Porque ela tem átomos de hidrogênio e oxigênio. E as demais têm diferentes tipos de átomo, de elemento químico. Ó, de novo falando besteira. NH3
NCl. A C. Quais são os compostos iônicos? Quando a gente fala em composto iônico, é aquele formado pela ligação iônica. Lembrando que ligação iônica acontece entre metal e ametal. Aonde a gente tem ligação composto iônico aí? Aqui. Por quê? Metal e ametal. E o nosso famoso sal de cozinha. Metal com ametal. Composto molecular, peço desculpas, mas eu vou apagar aqui, espero que esteja para ver direitinho, é aquele formado pela ligação covalente. Então, entre hidrogênios a ligação covalente, a água é ligação covalente, a metal e hidrogênio, outra ligação covalente entre dois ametais, outra ligação covalente e outra ligação covalente. Certinho? Vamos para 5. Explique como podemos separar dois líquidos com densidades diferentes. Bom, se eu tenho dois líquidos com densidades diferentes, um vai ficar embaixo. Esse processo, ou você faz a decantação, imagina que eu tenho água e óleo, um vai ficar embaixo, o outro vai ficar em cima. Esse processo é chamado de decantação, ou você pode acelerar pela centrifugação. Lembrando que a centrifugação é uma decantação acelerada, então seria decantação ou centrifugação. 6. Quais as técnicas usadas para separar e isolar todos os componentes de uma mistura de sal, areia e água? Quando ele fala separar e isolar, ele quer aproveitar todos eles. Então, primeira coisa, se eu fizer uma dissolução fracionada, se eu jogar, o que vai acontecer? O sal vai dissolver na água. Se eu misturar, o sal vai dissolver na água. Isso é a dissolução fracionada. Depois disso, a areia vai decantar. Aí eu vou retirar a areia da mistura de sal com água. Aí eu tenho areia num cantinho e eu tenho água e sal no outro. Aí como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou separar o sal da água e aproveitar os dois? Eu podia evaporar. Legal, evaporou. Mas aí vai ficar o sal e a água vai embora. Mas eu não quero isso. Então eu vou fazer aquele processo chamado destilação simples. Então primeiro uma dissolução fracionada que já está acontecendo, porque quando você mistura água, sal, areia e água, a água vai dissolver o sal, vai decantar, a areia vai ficar embaixo, decantação, separo a areia com cuidado da água com sal, pego a água com sal e passo por aquele aparelhinho chamado destilador para separar bonitinho. 7. Classifique as misturas abaixo em homogênea ou heterogênea. Bom, homogênea vira uma coisa só, eu enxergo uma coisa só. Heterogênea, eu consigo ver os componentes da mistura. Água e areia. A areia desce, é heterogênea. Eu consigo perceber onde está a areia e onde está a água. Água com sal totalmente dissolvido. Se eu botar muito sal, o que vai acontecer? Parte do sal vai decantar. Não vai dissolver. Então, quando eu falo água com sal totalmente dissolvido, o sal está todo aqui misturadinho, uma mistura homogênea. Óleo de soja flutuando na água. Bom, óleo flutuando é mistura heterogênea. Ar atmosférico não poluído. Eu fiz questão de colocar não poluído. Por quê? É uma mistura homogênea. Se não poluído, você tem só os gases ali, você não percebe onde está o oxigênio, onde está o gás carbônico, o nitrogênio. Agora, quando você tem poluição, aí já é uma mistura heterogênea, porque você percebe. Tem cidades que são tão poluídas que eu falo que o céu é cinza, é diferente. Bom, essa questão não está aqui à toa, porque eu queria só dar uma atençãozinha para ela. Depois é o tipo de reação química. Qual daqui é simples troca? Simples troca é a D, porque olha só, olha o que aconteceu. O zinco se misturou aqui e o hidrogênio foi deslocado. Então, simples troca é a D.
Reação de síntese. Reação de síntese é essa aqui. Eu tenho 2 formando 1. 2 formam 1. Essa aqui é a reação de síntese. Análise ou decomposição, tanto faz o nome. Olha o que aconteceu com a água oxigenada. Ela foi quebrada. Se ela foi quebrada, isso aqui é decomposição. É a B. Bom, sobrou a C, mas só pra gente entender que dupla troca foi essa. Esse veio pra cá e esse veio pra cá. Ou seja, os dois trocaram de posição. Por isso que é a dupla troca. Eu vou aproveitar essa reação aqui. Olha só. A criaturinha vai ficar aqui e o quadro não vai cair. Para falar de uma coisa que tá... Depois eu vou deixar a página direitinho. Acho que é 176. A minha apostila... Não é 176. A minha apostila tem um númerozinho tão miúdo. 178. Eu queria que vocês olhassem, porque a última parte de química, que a gente vai fechar a matéria de química, é com funções químicas. Então, hoje vai ser só, pra gente não misturar muito as estações, só uma pincelada. Quais são as funções químicas que existem? A gente fala de ácido, base, sal e óxido. Vou explicar por que eu guardei esse negocinho aqui. Bom, todo mundo sabe que limão é uma fruta ácida. Se você pingar limão e for no sol, na pele, e for pro sol, vai queimar. O ácido, ele queima. Então, o ácido limão tem um sabor azedo. O ácido tem um sabor azedo. O ácido, ele queima. Para você identificar um ácido, esse aqui é muito conhecido. Ele tá até aqui na formulazinha. Esse é o ácido, o famoso ácido clorídrico, é o ácido do estômago. E esse ácido, qualquer ácido, quando cai na água, ele produz o íon H+. Essa é a característica do ácido. A base. Eu tenho uma base aqui, por isso que eu deixei ela. A base também pode queimar. Existem ácidos fortes, bases fortes. Existe aquele ácido que queima mais, aquela base que queima mais. Eu trabalhei muito em laboratório, eu fiz estágio em laboratório na faculdade, então eu sei muito bem o que algumas coisinhas aqui podem ser bem perigosas. Mas a base, quando a gente joga lá na água, ela produz isso aqui, ó. O íon OH-. Então, quando na água ela se dissocia e produz o OH-. Agora, e aqui tá dizendo, só pra gente não... Sabor é astringente, sabor que prende a língua. Aquela banana verde é básica, tem um sabor diferente. O nome disso é astringente, mas é um sabor meio amargo. Entendeu? Não é igual ao ácido, não é azedo, é amargo mesmo. Bom, ácido e base. Eu vou segurar um pouquinho o sal para falar de outro carinha que é muito fácil a gente identificar. Olha só. Vamos lá. CO2, CO. Deixa eu ver se tem mais algum carinha que eu... A própria água. O que esses três aqui têm em comum? Dois elementos químicos. Não estou falando número de átomos, estou falando de elementos químicos. 2 elementos químicos. Todos eles têm 2 elementos químicos, sendo que obrigatoriamente é o oxigênio. Essa é a classificação de um óxido. Uma substância formada por 2 elementos químicos, sendo que um deles é obrigatoriamente o oxigênio. Então, como é que a gente chama isso aqui, esse carinha? Dióxido de carbono. Aqui, ó. Como é que a gente chama esse carinha que eu já falei pra vocês que ele é nocivo pra caramba? Monóxido
de carbono. Então, isso é um óxido. Agora, eu parei para a gente falar do sal. Isso aqui é um sal. Quando eu jogo esse carinha na água, ele produz isso aqui, ó. Aí a gente fala que o sal é um composto que produz um cátion diferente de H+, lembra do ácido que produzia H+, e um ânion diferente de OH-. Então, quando ele mistura quando você joga esse sal na água, ele não produz nem H+, nem OH-. Produz íons diferentes. Essa é a classificação de sal. Agora, por que eu deixei essa reação aqui? Olha só. Um ácido, uma base neutraliza um ácido. Essa reação é chamada de neutralização. Isso sempre acontece, eu vou dar um exemplo prático aqui. Olha só, a gente tem uma base e um ácido. Uma OH, olha o Hzinho aqui na frente. Quando teve essa reação, que a gente viu que era reação de dupla troca, formou um sal e água. Isso é uma reação de neutralização. Eu tenho ácido mais base, ou base mais ácido, igual a sal mais água. Isso a gente pode ver isso na prática. Aí eu vou dar um exemplo pessoal aqui, me desculpem. Tem gente como eu que tem refluxo, que a gente sofre com azia. Por quê? Por causa de excesso do ácido clorídrico, esse ácido aqui do estômago. Então esse ácido ele volta e irrita o nosso esôfago. Aí a gente tem que tomar um remedinho. Isso não é propaganda de remédio não, tá, gente? Não sei nem se dá pra ver daí. Eu queria mostrar que eu tô com ácido irritando meu esôfago, meu estômago. Eu tô com excesso dele. Aí eu tomo um antiácido, que por aqui tem hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Hidróxido de alumínio. Ih, fiz errado. Hidróxido de magnésio. Por que isso? Porque esse ácido, essa base, desculpa, essas duas bases que estão aqui nesse remédio que eu tenho que tomar, eles vão neutralizar a ação do ácido e vão formar um sal qualquer e água. Por isso que a pessoa toma um antiácido e depois de um tempinho se sente melhor. Pessoal, eu só queria mostrar para vocês, acho que até falei demais, explicar a diferença entre essas funções químicas. Na próxima aula eu vou reforçar isso aí. E façam, por favor, a nossa apostilinha, página 178, pra gente fechar isso aí. Lembre do grupinho de Zap, qualquer coisa, falem comigo no Face. Beijo, saudades!